Você já sentiu aquela baixa de energia que às vezes dá na gente? Quando a gente quer fazer as coisas, mas parece que a gente não consegue, ou a gente se motiva a começar a fazer algo, e aí, devido a estar alcançando aquele objetivo, ou quando a gente está próximo de fazer, a gente pega e acaba deixando de lado, bate aquela emoção que a gente fala que é a preguiça, e ela tem uma importância muito boa pra gente. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Rafael, trabalho na clínica de psicologia há mais de 5 anos, trabalhando com vocês os sofrimentos de vocês, ajudando vocês a melhorarem desses quadros, alcançarem objetivos ou adquirir a habilidade de inteligência emocional, que é muito importante. Sou terapeuta cognitivo comportamental e integro a inteligência emocional a ela, dando resultados magníficos e muito bons para vocês. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a preguiça, uma emoção que muitas das vezes é vista como uma vilã, né? Como uma vilã da produtividade, uma vilã para que eu faça as coisas darem certo, né? E assim por diante, a gente demoniza muito a preguiça, mas a gente não consegue compreender o que ela quer mostrar pra gente. Ela tem algo muito importante para te mostrar. É importante a gente ressaltar que para a inteligência emocional não existe essa de emoção boa ou ruim. As emoções são como uma bússola, que quer direcionar, mostrar coisas pra gente e fazer assim a gente conseguir entender o que as situações querem mostrar pra gente, seja as que a gente está vivendo, seja as que a gente pensa, seja as que a gente imagina como pode ser, e assim por diante. E a preguiça, ela é uma emoção muito boa, que mais tarde eu vou falar também sobre o tédio. Tá? As emoções que são emoções complexas, que vêm da tristeza, é a preguiça, o tédio, que deixa a gente geralmente com o humor mais para baixo, tá? Ao contrário da depressão. A depressão é uma doença e eu vou explicar ela para vocês mais na frente. Mas vamos falar da preguiça. A preguiça, ela tem um fator evolutivo muito importante pra gente. O que fator evolutivo é esse, Rafael? O cérebro, ele é um órgão caro. Para vocês terem ideia, o nosso corpo chega a consumir 20% de energia somente para sustentar o cérebro. Então, cara, se a gente parar para pensar, isso é coisa pra caramba. Você ter 20% de energia somente em um órgão significa que aquele órgão, ele é caro, ele demanda muito da nossa natureza. E logo a preguiça, ela vem como uma forma de compensar essa dificuldade energética que a gente tem. E aqui a gente vai ter 3 fatores que faz com que a preguiça apareça, tá bom? A primeira deles é desalinhamento, a segunda é medo do fracasso e a terceira é exaustão mesmo, né? Cansaço, exaustão, por você estar fazendo muitas coisas. E por que é interessante eu mostrar para vocês essas 3 formas antes de mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. E se você já está gostando do vídeo até aqui, está gostando dos vídeos que eu estou produzindo, curta, comentem aqui embaixo o que vocês andam sentindo, o que causa preguiça em vocês, que é o tema que a gente tem hoje, e compartilhe com outras pessoas e me siga, porque eu tô toda semana trazendo vídeos para vocês. Eu tô decidindo postar os vídeos no domingo, porque eu acho que é um bom dia. O domingo eu acho que é um dia muito bom, porque vocês já começam a aprender algo sobre a inteligência emocional de vocês vê se aquilo tem sentido essa semana e já tenta aplicar um pouco do que eu tô ensinando aqui para vocês, tá bom? Então, o domingo eu acho que ele é um bom dia para eu ter que postar esses vídeos aqui, tá? Então vamos voltar pro vídeo dando esses recadinhos. Vamos falar então sobre esses 3 fatores que a preguiça é. O que seria esse desalinhamento? Seria quando o cérebro, ele interpreta que o esforço não vale a recompensa. Quando você vai se esforçar demais e a recompensa que você vai ter não vai valer o esforço energético que isso vai te gerar. Esse é um dos principais formas que o nosso cérebro tem de ver se vai valer a pena fazer algo ou não. Só que se esse desalinhamento de expectativas ele não está alinhado, a tendência é que ocorra o quê? É que tudo que você vai fazer você acha que não vale a pena. Porque você sempre vai achar que você tem que fazer uma coisa que você gosta no lugar de algo que você não gosta. Então, se você não se permite explorar, tentar arriscar, esse desalinhamento ele pode não coincidir muito. Mas, no geral, o nosso cérebro ele cria esse desalinhamento por pensar que aquela recompensa não vai ser muito viável, ela não vai
trazer aquilo que a gente quer, entendeu? Não vai valer a pena, sabe? É que nem aquele meme que fala, né? O. Ai, gente, nossa, esqueci. É. Você é louco, tio, vale a pena isso não, deixa isso pra lá, entendeu? O cérebro ele acaba falando isso, sabe? Você é louco, tio, vale a pena não. O outro é o medo do fracasso. Esse aqui ele já é algo ensinado e esse é um dos mais importantes pra gente aqui. Por quê? E o terceiro é um dos mais importantes. Por quê? Porque muitos de nós foi ensinado que não pode fracassar. Então a gente não é ensinado a lidar com o fracasso, a ver o fracasso como uma forma de dizer, olha, eu preciso melhorar nisso, ou eu preciso rever a minha rota, ou eu preciso repensar isso na minha vida, ou eu talvez só tenha que tentar, mas de uma forma diferente. Sem a gente perceber, quando a gente fracassa na sociedade que a gente vive, como é que a gente é tratado? Como perdedor, como uma pessoa errada, como uma pessoa que não é um exemplo que não deve ser seguido. E a gente não quer viver isso na nossa vida. A gente não quer ter que passar a ser o exemplo do que a gente não pode ser. Então, quando isso ocorre, muitas das vezes, quando a gente pensa em fazer algo que vai trazer uma mudança positiva para a gente, mas que a gente tem medo de fracassar e não dar conta daquilo, e a gente quer manter o nosso comportamento, muitas das vezes a preguiça ela vem. Ela vem como uma forma de proteção. Ela quer tentar te proteger de algo que você tem medo, sendo assim um comportamento que a gente fala de esquiva. Antes que você tente, antes que você lide com aquilo, você já foge daquela situação. Aqui eu posso colocar N exemplos sobre como isso ocorre. Por exemplo, você que muitas das vezes não teve exemplos na sua família de hábitos saudáveis. Possivelmente, se você vai tentar um hábito saudável, isso te gera uma preguiça e você não tenta. Se você alguma vez, por exemplo, em um esporte, você se lesionou, ou você tem medo dessa questão competitiva, ou até mesmo de desenvolver algumas habilidades que você não quer lidar, muito possivelmente você vai ter uma preguiça antes de fazer aquele esporte. Outra também, estudar. Estudar é uma coisa que às vezes gera uma preguiça na gente como um fator de proteção, porque se a gente parar para pensar, nossa trajetória no estudo, ela foi punitiva. Ela só foi de punição. Entendeu? Poucos de nós tivemos uma recompensa ou, inclusive, um ensino adequado para que a gente veja o estudo como algo recompensador. Então, quando você pensa que você tem que estudar para um concurso, uma faculdade, como posso te dizer, um, um vestibular para uma faculdade, um Enem ou algo do tipo, a gente já fica com preguiça e a gente não quer tentar, e o nosso cérebro começa a dar desculpas. Por quê? Porque o ir para o estudo acarreta todo aquele meu ensinamento punitivo que eu tive na minha vida. O terceiro que a gente tem é a exaustão, e esse também é muito importante. Se você é uma pessoa que trabalha muito, 8 horas até às 5, acorda cedo, você chega em casa, muitas das vezes algumas pessoas te chamam até de preguiçoso, porque você deveria estar fazendo algo para mudar isso na sua vida, mas você não tem tempo. Você não consegue ter tempo e você gastou muita energia ali. E logo a preguiça ela vem como uma forma de dizer para você, olha, a gente precisa descansar. Não dá, a gente não vai conseguir fazer isso que a gente quer, a gente não tem tempo, a gente não tem, como posso te dizer, disposição para isso. E o nosso sono, ele não está sendo adequado, que é a realidade de muitos de nós aqui no Brasil, vamos convenhar, é ter alguns vizinhos barulhentos. Muitos de nós têm vizinhos barulhentos. Mesmo que você se acostume com o barulho e durma, o sono nunca é de qualidade. E isso acaba agravando muitas coisas pra gente. E aqui a gente pode botar em situações, desde sono, má alimentação, entendeu? Pensamentos excessivos de estresse, tudo que gasta muita energia e isso consome muito do nosso corpo. Então, uma das formas que o nosso corpo tem de tentar armazenar essa energia é de fazer a gente repensar, a gente ter que administrar melhor essa energia, é a gente ter essa preguiça como exaustão, tá? Que é o que a gente fala dos dia a dia, tá bom? Então é bem interessante que você tente identificar qual dessas três é a forma como essa preguiça está se apresentando na sua vida. E aqui eu vou trazer algumas estratégias que você pode tentar aplicar na sua vida para você ver se você consegue ter algum resultado. Só para lembrar, gente, isso não é fórmula mágica, tá? Como eu sempre ressalto com vocês, eu ensino inteligência emocional para vocês, mas o conhecimento subjetivo da criação na sua vida é necessário que você adquira um autoconhecimento para entender essas construções.
entendeu? Seja com um profissional de psicologia, de saúde mental, ou não. Por que você fala ou não, Rafael? Porque eu acho que há muitas formas de adquirir um autoconhecimento, entende? Claro que com um profissional é sempre mais adequado, é melhor, vai dar mais resultados e menos danos, na minha opinião, entende? E não só opinião, como fatos científicos, tá? Mas tem gente que adquire um autoconhecimento aí que acha bom. Nem todo mundo quer questionar certas coisas dentro de si e tá tudo bem. A gente não pode forçar essas pessoas a terem que tentar buscar isso. Mas o importante é, procure uma forma de tentar entender como é que isso foi construído em você. Essas coisas foi construído em você, tá bom? E através dessa construção, o que você vai ter que fazer? Vamos pegar, por exemplo, o desalinhamento. O desalinhamento, uma das coisas que você vai fazer quando você identifica que você tem ela. Só para deixar claro, antes de falar, desculpa. É claro que você talvez não tenha só uma, tá? Pode se apresentar duas de uma vez, e se for um caso muito grave, você pode apresentar essas três exemplos que eu coloquei para vocês de uma vez. Então, é só para deixar claro que não é uma regra que você vai ter uma de cada vez, tá bom? Mas vamos lá. O desalinhamento, o que que ele quer ensinar para você? Que as suas expectativas talvez estejam erradas. Para você trabalhar o desalinhamento, você precisa alinhar as suas expectativas perante aquilo que você quer na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ir para uma academia, e aí ela já vê uma pessoa com o corpo sarado, mas ela não tem o hábito de ir para academia. Ela imagina que vai ter aquele corpo em 3 meses. Entende? Logo, não coincide com a realidade, entende? Não coincide com o que se é possível alcançar. Então, se eu penso que eu vou ter que ficar 2 anos para adquirir um resultado X, eu acabo me desanimando. Mas se eu alinho minhas expectativas, como por exemplo, eu acho que o fato de eu ir para academia, em 2 semaninhas, você já vai ter um sono regulado. Em um mês você vai ter mais disposição. Entendeu? Sua alimentação, você vai começar a querer ter uma alimentação mais regrada. Você vai sentir muitas melhorias. Você vai ver que pessoas vão começar a tratar você diferente. Entende? Você vai elevar a sua autoestima também. Então vê que a gente coloca outras expectativas que é possível se alcançar essa realidade até que você chegue na estética que você gostaria de ter na sua vida. É como se você fosse fracionando pequenas expectativas de acordo com o que é possível em cada tempo. Deu para entender? Então, o alinhamento de expectativas, ela é muito necessária para que você tenha esse sistema de recompensa mais realista e um copo meio cheio, vamos assim dizer, tá bom? Medo do fracasso. Se você tem medo do fracasso, identifica que é devido a alguma coisa que na sua criação, que você teve, uma coisa que você tem mesmo medo, né? O que que você tem que fazer? Você tem que aplicar uma coisa que a gente fala que é a aproximação sucessiva. É você pensar, qual é a melhor forma que eu tenho de me aproximar daquilo que eu tenho medo? Vou dar aqui um outro exemplo, deixa eu ver aqui que exemplo eu posso colocar. Vamos colocar, tirar a sua carteira, carro, entendeu? Nossa, Rafael, que exemplo esse seu, né? Mas vai servir. Vamos supor que você tem medo de dirigir. Como é que eu posso te aproximar de um carro sem que você dirija? Muitas das vezes é você indo até ele, entendeu? Vendo como é que é um motor, estudando coisas sobre carro, entende? Você adquire conhecimento para se aproximar daquilo, tá? A segunda delas vai ser você poder entrar depois dentro de um carro. Entra dentro de um carro, veja como é que é dentro do carro, entendeu? Como é que funciona estar dentro de um carro, entende? A terceira seria você ligar o carro, mas você não acelerar, você só ficar quieto. Depois você acelera, só que você não engata a marcha. Aí você vai sentir o carro, você vai ver mais ou menos como é que é um carro, entende? E aí você começa dirigindo em vias de baixa velocidade, depois em vias de média velocidade, depois você vai para uma BR. Então seria essa aproximação que você faz para uma pessoa que tem medo de dirigir. E você vai trabalhando esses conceitos com ele. Então a aproximação sucessiva, ela é uma técnica onde o psicólogo ele analisa como foi construído esse medo em você e como ele pode ir fazendo você se aproximar e ressignificar esse medo que você sente. Deu para entender? Então, caso você esteja tendo esse medo do fracasso, essa é uma das formas que você tem, tá? Essa é uma das técnicas, existem outras diversas, só que se eu for trazer aqui o vídeo vai ficar muito longo. A exaustão, que é essa do cansaço mesmo, porque você tá com pouco tempo na sua vida. Nesse caso, eu diria, meu amigo, que você precisa replanejar a sua vida. Se você não tem tempo para as coisas, se você sente que você não está tendo algo, isso está te trazendo desesperança, isso já está sendo um caso muito grave. Porque vamos lá, gente.
a gente tem que criar estratégias. Por exemplo, a gente tem que procurar outras formas de poder descansar. A gente tem que ter a expectativa, pelo menos, de uma melhoria no lugar em que eu tô. Se eu trabalho, por exemplo, numa escala 6 por 1, que eu espero que daqui na frente, quando vocês vejam esse vídeo, não exista mais escala 6 por 1. Porque quem é psicólogo sabe os danos à saúde mental que isso causa e como muitos pacientes sofrem por isso, tá bom? Então o que acontece com essa exaustão? Você tem que ter uma expectativa, pelo menos, de um lugar onde tem um plano de carreira, onde você pode crescer um pouco. Agora, se todo lugar é um salário mínimo, não faz diferença nenhuma se você está trabalhando aqui, ali ou qualquer outro lugar, entende? E aí você, no mundo atual, é necessário a gente tentar tirar um tempo para estudar estratégias não de estudo, de uma faculdade de longo prazo, mas pequenos cursos de especializações que podem agregar o seu currículo, entendeu? Que podem ser feitos pelo celular e assim por diante. Então há diversas estratégias que você pode aplicar, entendeu? Para tentar colocar isso em prática. E caso não seja esse o caso, é interessante que você veja o vídeo sobre o estresse, para você ver se você não está tendo muita cargas de estresse, tá bom? Que tem aqui no canal, que pode estar causando essa preguiça, essa exaustão em excesso, tá bom? Essa última eu sei que ela é bem complexa, ela não é uma fórmula, é só uma orientação, tá? Porque eu sei de N fatores que podem ocorrer para uma pessoa ter dificuldade de mudar certos quadros na sua vida. Mas a terapia sempre ajuda, gente. Nunca caia nessa de fórmulas mágicas ou de que não, nada dá certo e o mundo é uma merda. Entende? A gente tem que aprender a ver o copo meio cheio. Se você tá nesses polos extremos, você tá com distorções cognitivas, como a gente fala, ou até mesmo vieses cognitivos. E o problema disso é, o tempo vai passar de qualquer jeito e você não vai mudar sua vida porque você comprou a ideia de um mundo pessimista. Não dá certo. Entendeu? Assim como dá certo a pessoa que vê um mundo super otimista. É preciso a gente ter o copo meio cheio, entendeu? E a vida ela é um processo, não uma fórmula. E depende de cada um sobre como vai viver esse processo, tá bom? Eu espero que eu tenha ensinado um pouco para vocês sobre a preguiça, como ela é uma emoção importante pra gente, necessária, e até o nosso próximo vídeo da semana que vem. Comentem aqui embaixo, me siga e compartilhe com outras pessoas. Até mais, tchau, tchau.